No penúltimo painel do FONACRI, Poder Judiciário e Agências Reguladoras, Desafios e Experiências, foi debatido o controle judicial, regulação responsiva e a importância da implantação de varas federais especializadas em concorrência e comércio internacional. Veja só. Nos programas anteriores, você viu alguns dos debates do terceiro FONACRI, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, que ocorreu em Brasília. Especialistas trataram de acordos de leniência, compliance, devedor contumaz e questões contemporâneas da regulação de infraestrutura. O penúltimo painel de debates foi sobre o Poder Judiciário e as agências reguladoras. Dizer da satisfação de aqui me encontrar e de fazer um elogio pela ideia da realização do evento, no sentido de fazer com que o judiciário interaja com outros segmentos para essa difícil missão do controle da atividade regulatória. O que dizer do controle judicial? O representante da Fundação Getúlio Vargas falou das fases do controle judicial na administração pública e, com base nessa análise evolutiva, colocou em questão a situação hoje. Esse primeiro período é marcado por um controle judicial cada vez mais amplo e cada vez mais intenso sobre a administração pública brasileira. Há, portanto, um progressivo avanço do controle judicial sobre a administração pública. Neste primeiro período, a ideia de elementos do ato administrativo, que é muito marcante para os países de tradição civilista, possibilitou que o avanço do controle judicial se desse de forma gradual. Qual é a consequência esperada para essa virada pragmatista do direito administrativo para o controle judicial da administração pública? O que é que vai mudar? O que é que a gente pode esperar que vai mudar? Eu acho que, fundamentalmente, o que deve mudar é uma visão menos idealizada dos controladores públicos. Essa visão menos idealizada vai tender a revelar e destacar os custos e eventuais problemas da intervenção do controlador. Você já ouviu falar em regulação responsiva? A especialista definiu, explicou como ocorre e relacionou o tema à atuação do judiciário. A teoria surge como meio do caminho, como mais uma ferramenta aqui na caixa da administração pública para poder fazer um diálogo entre a administração, o regulador e os regulados. Com a adoção de uma regulação responsiva, é que diminua o número de casos, já que a ideia é que tenha um incentivo do agente virtuoso que ele cumpra. Então, isso é relevante para o judiciário, porque acaba, se funcionar a regulação responsiva, claro, você acaba tendo um número menor de casos, e os casos que chegam são realmente de litígios e de algo relevante que teve algum problema. Porque se até então estava funcionando muito bem toda a discussão consensual, é porque realmente teve algum problema muito sério para chegar ao judiciário que vai conseguir focar em algo importante e não ser uma continuação do processo sancionatório de uma agência reguladora. O advogado Francisco Negrão focou a fala na especialização dos tribunais regionais federais do Brasil em concorrência e regulação. Ele citou um dos TRFs que já vive essa realidade e comentou que vale a pena investir nesse tipo de prática. De fato, nós vimos publicamente os avanços do TRF2. Nós não sabemos exatamente qual o status dos demais TRFs sobre o tema. Isso seria interessante saber, discutir, debater. Não é uma obrigação a especialização. É possível que algumas regiões optem pela não especialização. Seria interessante para a comunidade jurídica saber como isso está nesses outros locais. Um penúltimo ponto muito relevante há alguma discussão entre os TRFs sobre a matéria? Pelo que nós apuramos, não. E isso é uma pena. Eu acho que seria desejável uma troca de experiências entre os TRFs com o TRF2, porque isso pode levar a um aprendizado das dificuldades encontradas pelo próprio TRF2 e na maior eficiência na implementação, eventualmente, das varas especializadas não exclusivas, além de se adotar, eventualmente, um padrão de desenho institucional e de regras de transição que pode ser único e mínimo para o país. Será que a participação da sociedade tem sido efetiva na administração pública? Como exemplo,
Gabriel Dias falou das audiências públicas no Brasil. A administração brasileira, com raras exceções, é ainda muito avessa à participação democrática. O judiciário é o último bastião da democracia. Ora, consultas públicas que cada vez mais avultam o nosso ordenamento são recorrentemente feitas pro forma, de modo absolutamente antidemocrático. Consulta pública, como agora essa, excepcionalmente importante para o Brasil, do frete, em que cada participante tem 2,5 minutos para falar. Como é possível ouvir a sociedade? Como é possível não ser controlado nesse tipo de ato? O debate foi todo em torno da atuação do Poder Judiciário, né, e o seu controle em relação às agências reguladoras. Então, o debate foi em torno disso, os limites dessa atuação, como é que as agências podem também atuar para que as ações não cheguem no Poder Judiciário, uma forma também de regulação responsiva, né, onde os próprios agências tentariam resolver a questão com as partes para que isso não chegasse no Poder Judiciário. Foram temas de elevada importância para a sociedade e de temas que mostram desafios novos do Poder Judiciário em face da realidade econômico-social do país.